A Polícia da República de Moçambique diz que não houve troca de tiros durante uma rusga no bairro militar conhecido por Colômbia, na cidade de Maputo. Foi apenas uma revolta dos residentes do bairro que atiraram instrumentos contundentes. Tiros a boca! Quem está atirando? Aquelas crianças, meu Deus! Isto é o que vimos e aos olhos de todos parecia tiroteio. Porém a polícia diz que não passou de um engano. Não foi efetivamente uma troca de tiro como se avançou. Foram disparos feitos pela polícia mesmo para dispersar aquele ajuntamento que ia arremessando, portanto, objetos contundentes contra as autoridades policiais. E tudo começou quando a Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo, em mais uma ação visando combater o tráfico de droga na chamada Colômbia, deslocou-se àquele bairro para deter 2 supostos fornecedores de estupefacientes e até conseguiram prender os 2 indivíduos e com eles quantidades não identificadas de cocaína e heroína. No entanto, quando íamos fazer retirada, portanto, daquele local, houve um ajuntamento de pessoas, as pessoas foram se acoplando e insurgiram-se contra aquela operação policial. Neste sentido, foram se arremessando objetos contundentes contra as autoridades policiais, contra os agentes que estavam destacados para aquela operação. E nesta situação houve necessidade de efetuar alguns disparos, mas foram disparos de dispersão. Nos vídeos amadores que circulam nas redes sociais, avança-se o nome de Baronesa como sendo mãe de um dos detidos. Mas a polícia, a estas alturas, tem pouco a dizer sobre isso. Sobre a associação destes indivíduos com este nome que referiu, Baronesa, não podemos avançar detalhes, são atividades que nós precisamos ainda desencadear naquela zona militar e não podemos agora avançar. Qualquer que seja o detalhe que possa comprometer um trabalho futurista que ainda possa desencadear. Sobre o chapéu de um agente que ficou no terreno quando decorria o que parecia tiroteio, o porta-voz da PRM Maputo diz que ainda não foi recuperado, mas há um trabalho também para resolver essa questão. Já o criminalista Paulo Sousa duvida da posição da polícia e diz existirem fortes indícios de ter havido troca de tiros entre os agentes e os alegados traficantes de drogas na zona da Colômbia. O advogado José Caldeira defende ações fortes do Estado para travar o tráfico de drogas naquela zona. Nesta segunda-feira, a Polícia da República de Moçambique veio a público desmentir a tese de que houve tiroteio na rusga efetuada no último sábado, no bairro militar, na cidade de Maputo. Ele foi uma intervenção pontual, não organizada. O criminalista Paulo Sousa desconfia e defende haver fortes indícios de troca de tiros e justifica. Há disparos quase em simultâneos, com um período curto de intervalo, depois arrancam. E não só. Para além deste ponto, percebe-se que a polícia que está da parte de fora do quintal que entraram, dispara de forma direta olhando para a altura do corpo humano, ou seja, uma tentativa clara de imobilizar ou de atingir um indivíduo. Chega a agachar-se, depois vem outro, continua a disparar. Então não vejo por que a polícia ia disparar naquela posição se a outra parte não tivesse armas. Sousa diz ainda que mesmo sem experiência na área, as pessoas que fizeram as filmagens estiveram em posição privilegiada para notar a troca de tiros. A questão que podia-se colocar é por que a polícia diria que não há troca de tiros, ou não houve troca de tiros. Eventualmente para não demonstrar a perigosidade, a gravidade daquela intervenção. Porque não só daquela intervenção, mas também das pessoas que se encontram a fazer aquele negócio naquela zona. Portanto, se provar-se efetivamente que há troca de tiros, que isso pode ser feito por uma equipe de balística, ir para lá fazer a perícia, demonstra que estamos num outro level de tráfico de drogas. Ou seja, os traficantes têm armas de fogo, estão em condições de defender-se. Face a esse cenário, o advogado José Caldeira defende uma ação forte e urgente do Estado para travar o fenômeno naquela zona. Todos estes fenómenos, quando se deixam alastrar, quando não se tomam as medidas atempadamente, eles vão crescendo. Tem que haver uma ação forte nesta zona e noutras, porque haverá outras zonas em que este fenómeno também se verifica, de maneira a evitar que cheguemos a situações como temos alguns exemplos na América Latina.
Portanto, a ação do Estado tem que ser forte, decisiva, atempada, o mais rápido possível para estancar este fenómeno. Caldeira diz ainda que a polícia tem ferramentas mais do que suficientes para intervir. Este é um tipo de crime que, mesmo em relação às buscas, a lei estabelece exceções em relação a outros crimes em geral, que é a limitação do horário para intervir. Nos casos de crimes relacionados com o tráfico de drogas, a polícia tem até a possibilidade de fazer buscas fora do horário que é normal para outros tipos de crime, incluindo durante a noite. Para os especialistas, houve má abordagem da polícia naquela situação. Não se faz uma rusga, uma intervenção a qualquer casa que seja, com o sentimento que se haja venda de estupefacientes, com 4 ou 5 unidades policiais, ou seja, 4 polícias de proteção. Deveria existir uma brigada especial de combate à droga, entre outros, uma forte intervenção policial, que secavam aquela rua e interviam, ou seja, aqueles 4 ou 5 agentes, monometrais, estavam em plena atividade, sim, mas atentaram contra a vida, ou seja, é iminente perigo disto. O primeiro significado é que, de facto, os grupos, ou o grupo que lá está, é um grupo que já ganhou alguma musculatura, já tem algum poder. Isto é um fato. Por outro lado, é que provavelmente a polícia, quando lá chegou, se calhar não estava devidamente preparada para enfrentar uma situação que, se calhar, superou aquilo que eles esperavam. A movimentação de drogas no bairro militar é antiga e a polícia já tentou travar o fenômeno, sem, no entanto, lograr sucessos. O certo é que a zona é habitada por antigos militares. Está próxima à 3ª Esquadra da Polícia e de um quartel militar. O bairro encontra-se ainda próximo a residências protocolares de membros do governo e de algumas embaixadas, o que para os especialistas não faz sentido que seja uma zona de insegurança. Quando no coração, na zona de decisão principal do país, acontece isto, significa que há alguma impunidade, as pessoas já ganharam alguma força, o fenómeno deixou-se arrastar. Não é por acaso o nome que é dado àquela zona, Colômbia, é todos conhecido que é um lugar de droga mundial, portanto não é por acaso. E mais uma razão para que haja uma intervenção muito forte do poder do Estado para que esta zona e outras não proliferem. Se houve ou não troca de tiros, fica a dúvida. O certo é que houve afronta ao poder do Estado. E a questão que fica é: o que vem a seguir?